Eu quero, de início, deixar registrado aqui os nossos mais profundos agradecimentos em nome da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por todos aqueles que se uniram nesse evento, se mobilizaram para que ele acontecesse e se empenharam para produzir este momento, em particular ao nosso nobre, caro amigo senador Lindbergh Farias. É um evento que homenageia de forma mais do que justa e bastante merecida, porque celebra a obra e homenageia a memória do grande cidadão brasileiro que foi o nosso ex-reitor, professor Aloysio Teixeira. A importância das suas contribuições como homem público, democrata convicto e praticante, intelectual de brilho, professor e educador, não apenas merecem, mas nos exige todas as homenagens e precisam ser sustentadas para que não se perca de vista a sua dimensão e que possamos explorar todas as possibilidades do alcance dessa sua obra. Aloysio Teixeira nos oferece uma trajetória de vida múltipla e diversificada, o que nos permitiria focalizar, sem grandes dificuldades, qualquer dessas suas passagens pelas diferentes posições públicas que ele ocupou, sempre de forma diferenciada e sempre de forma muito bem-sucedida. No entanto, fiel ao zelo e rigor metodológico com os quais o professor Aloysio Teixeira fazia questão de tratar qualquer que fosse o tema, nos cabe aqui a responsabilidade de não decepcioná-lo e organizar estes breves comentários sobre a sua vida e obra com extremo cuidado e muita correção. Eu diria que entre os traços mais marcantes do perfil público do professor Aloysio Teixeira, eu tenho que apontar a sua combatividade em defesa das suas férreas, sólidas e rígidas convicções. Convicções essas que incluem de forma bastante destacada o seu compromisso com as transformações políticas que pudessem nos conduzir a uma sociedade socialmente mais justa e economicamente mais equilibrada. Esta talvez tenha sido a principal fonte inspiradora de todas as suas ações na vida política e na vida profissional. Este seu perfil começa a se moldar ainda lá longe e projeta suas raízes mais para trás ainda na referência forte, muito frequentemente lembrada pelo próprio Aloysio, através das histórias do seu pai, o brigadeiro Teixeira, que, como ele, construiu uma biografia também fortemente engajada com as lutas democráticas e as conquistas sociais do nosso país. Uma breve referência à sua formação no Colégio Militar do Rio de Janeiro, cujas reminiscências eram sempre lembradas também por ele. Imagino que deva ter contribuído para que ele aprendesse a misturar, em doses bem equilibradas, a sua fértil criatividade na formulação das suas propostas, das suas ideias, com a disciplina necessária à sua implementação. Depois houve ainda, muito jovem, a sua participação intensa na política e seus compromissos partidários, vividos com muita paixão no movimento estudantil da sua época, daquela época cinzenta, dos anos pré e pós-golpe militar. Esta militância política lhe rendeu as suas memórias de cárcere. Quando preso por um período, ele teve a oportunidade de ler de tudo e de todos, fortalecendo de forma ainda mais consistente a sua formação intelectual
sustentada ali por uma leitura farta e generosa. Pessoa de convívio fácil, relacionamento franco e aberto, além da família, dividia seus prazeres entre a sua paixão pelo Botafogo, seu time de futebol, o seu refinado gosto pelas artes, um vício bastante forte e intenso pela leitura e também a sua veneração pela boa mesa, confirmada pelo orgulho e prazer que genuinamente sentia quando se dedicava à preparação das suas receitas preferidas. A sua passagem pelos vários cargos que ocupou ao longo de uma vida pública pautada sempre em valores republicanos e dedicação incansável, lhe permitiu construir uma imagem de reconhecida competência profissional. Passou pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pela Embratel, em cargos de direção, quando a Embratel ainda era uma estatal, passou pela SUNAB, quando esta teve uma participação importante na condução da política econômica daquela época, no Ministério da Previdência, teve uma participação entusiasmadíssima na estruturação do Sistema Único de Saúde, o SUS, passou pela FINEP e algumas outras posições. No entanto, o que me interessa em especial enfatizar e destacar aqui foi o grande trabalho do professor Aloysio Teixeira, através das suas contribuições como professor totalmente vocacionado e educador comprometido com a inclusão social, a democratização do acesso e, o que é muito importante registrar, porque é o seu olhar para o futuro que determinou essa sua plataforma, essa sua bandeira de luta, a universalização do ensino superior no nosso país. Para a felicidade nossa, foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro que a sua vertente de professor e educador se manifestou de forma mais plena e efetiva. Os seus muitos alunos se tornavam rapidamente fiéis admiradores. A sua passagem pela reitoria da UFRJ produziu marcas importantes na história de uma instituição, por sua vez, já bastante rica em história e tradições. Resgatou práticas institucionais democratizantes que haviam sido abandonadas pela nossa universidade, recompôs o tecido social após um longo período de fortes tensões e esgarçamentos. Aproveito aqui para rememorar a sua visão consistente e embasada, repetida inúmeras vezes de forma educativa e sistemática, como o então reitor Aloysio Teixeira usava para explicar os traços mais característicos e a origem dos vícios e dificuldades da nossa universidade. Nesse caso, ele não tinha qualquer dúvida quanto à natureza e às consequências decorrentes do principal problema a ser enfrentado pela nossa universidade, a nossa UFRJ, mas que se replica em tantas outras universidades públicas pelo país afora. A sua fragmentação institucional e a sua filha mais pródiga, a forma patrimonialista como são geridos a maior parte dos recursos humanos e materiais da nossa universidade. A origem deste problema decorria, identificava ele, da forma tardia e concedida como foram implantadas as nossas primeiras instituições universitárias. A sua conclusão era direta. A universidade brasileira é tardia e seu modelo original tem o signo de uma estrutura fragmentada e altamente desintegrada. O fato de ter sido criada por um ato de concessão do Estado brasileiro produziu um conceito de autonomia ainda muito limitado e muito limitante. A vertente do educador Aloysio Teixeira e o seu desempenho à frente da UFRJ produziram importantes repercussões nacionais. Considero importante homenagear aqui as suas propostas para transformar a educação superior no Brasil. Acompanhei de perto a garra, a sua dedicação quase missionária, como ele defendia essas convicções. O seu empenho não era apenas para expandir as atividades convencionais da nossa universidade, o UFRJ, mas também era importante que
que a iniciativa estivesse sempre comprometida com a sua visão de uma universidade pronta para enfrentar o seu futuro, uma universidade verdadeiramente do século XXI. O seu desafio envolvia a revisão da estrutura acadêmica e administrativa de modo a superar as limitações do atual modelo fragmentador e defasado. Um novo modelo acadêmico integrador, uma estrutura curricular flexível e modernizadora, uma concepção inclusiva, democratizante, um conceito de universidade que olhasse adiante, que nos preparasse para acomodar, já a partir de hoje, as demandas que nos serão impostas no futuro. Um futuro que já aponta de forma muito clara para a universalização do ensino superior, quando a educação superior será, como ocorre hoje, com o ensino fundamental, e na prática também já acontece com o ensino médio, a educação superior passará em breve a ser considerado um direito fundamental de cidadania, sem o qual estaremos formando um meio cidadão, um quase analfabeto funcional. Não está longe o momento no qual a sociedade do conhecimento, cada vez mais fortemente sustentada por sofisticadas tecnologias, cobrará dos seus cidadãos conhecimentos cotidianos tão complexos que estarão disponíveis apenas àqueles detentores de formação superior. Mas alguém com esse seu espírito combativo, ideais libertários e com a sua capacidade empreendedora e de intervenção, também provoca muito antagonismo e desperta desafetos de toda a ordem. Com o professor Aloysio Teixeira não foi diferente. Aloysio Teixeira não abdicava das suas ideias e enfrentava seus desafios, sabendo que a história se constrói por aqueles que não negociam seus ideais e não se submetem à covardia nem ao medo. Na etapa final da sua vida, esteve refém de uma armadilha que lhe via trazendo um profundo sentimento de tristeza e de incompreensão. Para alguém convicto de que havia sempre estado ao lado dos mais vulneráveis, que havia dedicado a vida a serviço dos interesses nacionais mais legítimos, foi uma carga pesada demais suportar insinuações perversas e questionamentos insolentes. Ele partiu antes e, portanto, não teve a chance de usar a sua reconhecida combatividade para enfrentar esses recentes ataques que agora vêm sendo feitos à sua memória. Essa tarefa, portanto, ficou para aqueles que, como nós, conhecemos a sua obra, acompanhamos a sua trajetória e aprendemos a valorizar as suas contribuições à vida nacional. Temos, portanto, o dever moral, ético, profissional, intelectual, ou mesmo por força de uma motivação pessoal para aqueles muitos amigos que conviveram com ele, de assumir a nossa responsabilidade e defender a sua memória aqui e sempre. Rechaçar essas ofensas com o nosso testemunho, com os nossos fatos. Não podemos permitir que ele tentem enxovalhar a biografia. Este, a rigor, deve ser o principal sentido, a razão prioritária dessas homenagens ao professor Aloysio Teixeira, hoje e sempre.